Fala galera, beleza? Mais um vídeo pro quadro aqui do canal, esse FII vale a pena. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário BRCR11, tá? Um fundo imobiliário de lajes corporativas. Se você já acompanha aqui a gente no canal e você ainda não conhece esse quadro, tem diversos vídeos, tem uma playlist com esse nome, esse FII vale a pena. E ali tem os outros fundos imobiliários que eu já analisei e dei o meu ponto de vista, tá? Eu busco trazer uma análise aqui bem simples para você entender realmente o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário e também ao mesmo tempo trazer uma análise bem completa. E o fundo imobiliário de hoje é o BRCR11. Então, se você já estiver curtindo nosso conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E se você acabou de chegar por aqui, já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sair aqui no canal, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora para falar um pouco sobre esse fundo imobiliário. Seguinte, eu vou utilizar aqui algumas ferramentas para estar analisando o BRCR11, tá? Vou utilizar o site Funds Explorer, não sou patrocinado por eles, tá? Só estou utilizando mesmo porque eu gosto do site. Vou utilizar o site Status Invest e vou utilizar alguns relatórios divulgados pelo próprio fundo imobiliário, tá? No seu site ali no ri.brcr11. Aí você vai entrar no site aqui do fundo imobiliário que é o BC Fund, beleza? Vamos começar aqui pelo Funds Explorer então. Hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 90,85 e está apresentando um dividend yield mensal de 0,49%, tá? Se a gente multiplicar isso aqui por 12, vai dar aproximadamente um dividend yield de 6% ao ano. É um dividend yield bem bom para o segmento de lajes corporativas, tá? Não é um dividend yield ruim, não. Aqui do lado a gente tem o patrimônio líquido dele, ou seja, ele tem 2,8 bilhões de reais em caixa, né, em patrimônio líquido, e é um patrimônio líquido bem grande, tá? Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário bem robusto, digamos assim, não é um fundo imobiliário pequeno, é um fundo imobiliário aí bem significante dentro do mercado de fundos, tá? Se a gente olhar aqui no Status Invest, a gente consegue ver a porcentagem que ele tem desse valor em caixa, tá? E hoje ele tem aproximadamente 3% em caixa somente, aproximadamente 89 milhões de reais. Um valor que eu considero bem pequeno, tá? Eu gostaria que esse fundo imobiliário tivesse aí pelo menos 15, 10% em caixa. Só que esse valor tá baixo assim do caixa dele porque ele recentemente fez uma aquisição nova de um novo imóvel. Então eu trouxe até aqui um fato relevante aqui do fundo imobiliário para mostrar para vocês, ó. Então, ó, na presente data, as condições foram cumpridas e o fundo concluiu a aquisição da integralidade das unidades autônomas que compõem o edifício Morumbi Corporate, Diamond Tower, com área total locável de aproximadamente 36 mil metros quadrados, localização na rua tal, na cidade tal, e é um imóvel bem bom, tá? E aqui o valor que ele está pagando nesse imóvel. Então, ó, para o fundo, o montante pago divide-se da seguinte forma: 324 milhões de reais à vista, a primeira parcela, e 486 milhões de reais em duas parcelas iguais, sendo a primeira em 24 meses e a segunda parcela em 36 meses. Ou seja, por isso que o valor do caixa está pequeno também, porque esse fundo imobiliário acabou de fazer uma aquisição e isso é muito bom, tá? Um fundo imobiliário que cresce, faz novas aquisições, é um sinal bem positivo. Só adiantando, eu gosto bastante desse fundo imobiliário, tá? E na minha opinião ele tem boas qualificações e se destaca como um dos melhores dentro do segmento de lajes corporativas, tá? Continuando aqui, hoje esse fundo imobiliário está com valor patrimonial de R$ 106,16, ou seja, se a gente pegar todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem e dividir o valor desses imóveis pelo número de cota na Bolsa de Valores, dá aproximadamente R$ 106,16. Enquanto isso, ele está sendo negociado a R$ 90. Ou seja, é como se você estivesse comprando uma casa de 500 mil por 400 mil reais. Você está comprando com um desconto ali de aproximadamente 10, 15%, tá? Então, esse é o desconto que esse fundo imobiliário tem hoje. Tem uma liquidez diária boa, tá? E teve uma rentabilidade de 1,26% no mês aí de valorização. Descendo aqui tem um resuminho sobre o fundo imobiliário, né, os objetivos dele, como que ele atua e tudo mais. E aqui embaixo a gente consegue ver algumas coisas mais legais. Primeira coisa, o gráfico de cotação desse fundo imobiliário, tá? Então a gente vê que esse fundo imobiliário no seu IPO, lá em 2010, um fundo imobiliário com já 10 anos de existência, ele saiu ao IPO a R$ 100, chegou a bater ali incríveis R$ 161 em 2013 e na crise aqui agora em março chegou a bater R$ 80 e está sendo negociado a R$ 91. Na minha opinião, ele está com preço bem atrativo, tá? Se a gente pega outros fundos imobiliários do segmento de laje corporativa, grande maioria está caro e o BRCR11 está com valor bem atrativo. Aqui a gente consegue ver a taxa de gestão e a taxa de administração.
Então hoje esse fundo imobiliário cobra 0,25% de taxa de administração e 1,5% de taxa de gestão. Esse fundo imobiliário gasta bastante com taxa todos os meses, tá? Depois eu mostro para vocês ali no balanço contábil. É um valor bem alto, mas também é porque ele fatura muito alto, né? Mas a porcentagem é pequena, uma porcentagem bem razoável, bem legal aí, tá? Não me preocuparia com essa taxa aqui de gestão, nem essa taxa de administração. Aqui a gente consegue ver o histórico de dividendos, ó. Então ele vem pagando uma média aí de 96 centavos, tá? Algo bem bom, ou seja, se você comprar hoje ele por R$90 e ele voltar a distribuir R$1, você vai ter aproximadamente 10% de dividend yield e chegou a bater aqui R$10 de dividendos em janeiro de 2019. Porém, esses dividendos atípicos aqui muito grandes, geralmente são por venda de ativos, tá? São algumas coisas que o fundo imobiliário faz atipicamente, a gente consegue ver isso nos fatos relevantes divulgados, mas sempre considere essa média aqui. E hoje está distribuindo aí aproximadamente 46 centavos por conta da crise, né? Isso é normal. Mas pode ficar confiante que depois da crise a tendência é que ele volte a pagar os mesmos dividendos que ele pagava na sua média histórica. Aqui a gente consegue ver a mesma coisa, porém em gráfico de porcentagem. E aqui uma simulação do BRCR11 comparado com a poupança. Ou seja, se há um ano atrás você tivesse investido R$50.000 na poupança, hoje você teria 51.600. E se você tivesse investido no BRCR11, teria 56.500. É óbvio que praticamente tudo é melhor que poupança, né? Não vejo nem muito sentido em estar comparando isso aqui, porque é uma coisa totalmente diferente. Mas meu recado pra ti, cara, se tu tem dinheiro na poupança hoje, cara, tá perdendo tempo, tira teu dinheiro da poupança o quanto antes, que é furada, tá? Tu tá perdendo dinheiro na poupança. Aqui o gráfico do valor patrimonial, então a gente consegue ver que estava em R$150, caiu para 107, subiu para 126 e agora caiu de novo aí para 106, tá? Por que tem essa oscilação? Por causa como é que eu posso te dizer? A reanálise dos valores dos imóveis, tá? Todo imóvel tem uma análise ali de valor patrimonial, ou seja, quanto que esse imóvel vale, né? Valorização do mercado. E essa valorização de cada imóvel, o valor de cada imóvel, tem essa oscilação. E também porque ele pode ter adquirido mais imóveis, pode ter vendido imóveis. Então, aqui, em 2016, ele tinha um valor patrimonial de R$150. Pode ser que ele tinha um imóvel mais caro, agora não tem mais, então tem que analisar esse contexto como um todo para saber por que o valor patrimonial subiu e desceu. E aqui embaixo a gente consegue ver os ativos que ele tem, tá? Hoje ele tem 12 ativos em 2 estados, porém a grande maioria está no estado de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está bem concentrado ali a maior parte dos resultados desse fundo imobiliário. Agora presta atenção numa coisa comigo, tá? Eu falo isso em todos os vídeos e eu vou continuar falando porque isso é muito importante. Se você investe em um fundo imobiliário, jamais invista num fundo imobiliário que tem somente um inquilino, um único imóvel e o pior de tudo, tá? Esse imóvel ainda ser um pouco arriscado, mas de qualquer forma, jamais invista no fundo imobiliário com um único inquilino e um único imóvel. Sempre invista em fundos imobiliários com mais de um inquilino, mais de um imóvel e imóveis em mais de um estado. Assim você se protege e não corre o risco desnecessário. Tem um fundo imobiliário bem famoso aí que é o do Hotel Faria Lima, né? Esse fundo imobiliário aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. O FLAM. FLMA11, tá? É o do shopping da Faria Lima, do Hotel da Faria Lima, desculpa. Cara, esse fundo imobiliário é bem baratinho, atrai a atenção de muita gente por ser bem baratinho, mas é furada, cara, porque é só um único imóvel. Então eu jamais colocaria meu dinheiro, eu jamais investiria no fundo imobiliário que só tem um imóvel, tá? E aqui o BRCR11 tem 12 ativos em 2 estados, porém a grande maioria tá no estado do Rio de Janeiro. Aqui fica a localização de cada um, tá? Você consegue vir nesse mapinha aqui e ver onde está localizado cada imóvel, tá? Mas grande parte dos resultados são de origem do Rio de Janeiro. E aqui tem os imóveis que estão em São Paulo, beleza? Mas a maior parte da receita vem aqui do Rio de Janeiro de fato. Aqui embaixo a localização de cada fundo imobiliário e aqui a vacância, tá? Isso aqui é algo que você tem que se atentar bastante. Por quê? O que vacância vacância? Significa quanto que dos imóveis estão vagos, estão sem inquilinos. Então hoje a vacância está em torno aí de 13,4%, tá? Algo bem preocupante, uma vacância bem alta e tem que ficar de olho. Não gosto de um fundo imobiliário com uma vacância de 13,4%. Porém, para compensar essa vacância, grande parte dos imóveis desse fundo imobiliário são classificados como AAA, ou seja, são imóveis aí muito bons, imóveis muito valorizados e com aluguel por metro quadrado muito alto. Então o preço do aluguel desses imóveis acaba compensando a vacância desses espaços que estão vazios, tá? Porém, essa vacância é preocupante da mesma forma, tá? Agora, vindo aqui para o Status Invest, tem algumas informações legais que não tem lá, tá? Como, por exemplo, o valor em caixa, que eu mostrei para vocês, o número de cotistas, ou seja, o número de... Pô, tem até um cachorro latindo aqui hoje. Hoje tá difícil gravar vídeo, mas vamos assim. Número de cotistas, então esse fundo imobiliário tem uma liquidez bem grande, tá? Tem bastante cotista e também tem uma liquidez diária muito alta, isso é muito bom.
E aqui o preço sobre o valor patrimonial, que é a comparação do preço atual com o valor patrimonial, né? Descendo aqui um pouquinho o gráfico de dividendos, que a gente já viu. Algumas informações aqui sobre as últimas subscrições. Ele teve uma emissão de cotas recentemente, né? Se você não sabe, como que o fundo imobiliário cresce, tá? Ele cresce emitindo novas cotas, ou seja, ele dilui sua posição no fundo imobiliário, distribui novas cotas aí na bolsa de valores e arrecada mais dinheiro, tá? É assim que o fundo imobiliário arrecada mais dinheiro para continuar crescendo, beleza? E aqui o histórico do patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido do fundo imobiliário vem sendo bem estável, né? E, pô, um fundo imobiliário com patrimônio líquido de 2,8 bilhões é muito bom, tá? É um fundo imobiliário bem robusto. Aqui o resuminho dos demonstrativos financeiros, mas eu vou mostrar melhor em outra aba. E aqui um gráfico da receita do fundo imobiliário, ou seja, a receita vem aumentando gradativamente aqui, ó, ano após ano, uma escadinha aqui, ó, bem pá. E aqui diminuiu um pouco nesse ano, né, por conta da crise, realmente. Mas a gente vê que esse fundo imobiliário vem crescendo bastante desde seu começo, tá? O caixa, ou seja, hoje ele está com caixa até bom, antes tinha um caixa muito pior, mas esse aumento do caixa aqui é mais por conta das emissões mesmo. E aqui esse caixa estava grande, e aqui diminuiu justamente por conta da aquisição do novo imóvel que ele fez recentemente, tá? Aquilo que eu mostrei para vocês, os fatos relevantes. E aqui as despesas. Claro que a despesa agora foi muito grande, né? Justamente por conta dessa aquisição. Beleza? Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para você que está me assistindo, é o relatório mensal divulgado por esse fundo imobiliário, tá? Todo fundo imobiliário hoje negociado na Bolsa de Valores tem um site próprio. Basta você digitar aqui no Google, por exemplo, BRCR11, você digita RI, que é de relação com os investidores, e BRCR11. Aí você entra no site do fundo imobiliário, tá? E aqui no site do fundo imobiliário você tem diversas informações, como por exemplo, informativos mensais, resultados trimestrais, planilha de fundamentos. Eu já abri os informativos mensais e a planilha de fundamentos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Deixa eu fechar o fato relevante que eu já mostrei. E esse aqui é o relatório mensal de setembro. Então, ó, algumas coisas bem legais que a gente consegue ver. Retorno do cotista. Então, nos últimos 24 meses, esse fundo imobiliário entregou uma valorização de 18%, enquanto o Ibovespa entregou uma valorização de 19%. Aí, nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses e no mês de setembro, o fundo imobiliário entregou uma valorização de 5%, enquanto o Ibovespa entregou negativamente quase 5% por conta da crise, tá? Aqui a gente consegue ver uma evolução do preço da cota desse fundo imobiliário, né? O valor médio diário, né? E também o valor de mercado, beleza? E o valor patrimonial. Mas as partes mais legais ficam aqui para baixo, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, ó, o portfólio, aquilo que eu falei da vacância lá. Hoje esse fundo imobiliário tem uma vacância muito alta, porém os imóveis acabam compensando por ser imóveis de alta qualidade e terem aluguéis bem altos. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, esse fundo imobiliário CEO Office, cara, é um imóvel AAA, cara. Um imóvel AAA é um imóvel muito bom, com aluguel bem caro, com a metragem quadrada bem cara. Então isso aqui acaba compensando essa vacância, tá? E aqui mostra todos os portfólios que ele tem, todo o portfólio, né, que ele tem em carteira, todos os imóveis que ele tem em carteira e a vacância por cada imóvel. Então, por exemplo, ó, o imóvel da Senesp aqui, em São Paulo, está com uma vacância de 36%. Isso aqui é bem preocupante. Quase metade do imóvel está vazio. Se a gente pega aqui embaixo, ó, o imóvel Montreal, tá com uma vacância de 27%, uma vacância bem alta também. Mas se você pega aqui os AAA, cara, tu consegue ver que a grande maioria tá com uma vacância de 0%, ou seja, totalmente ocupado e com aluguéis bem caros, tá? Então isso aqui acaba compensando bastante. Aqui a gente consegue ver uma divisão por receita, né, no primeiro gráfico aqui. Então a gente consegue ver que 70% dos aluguéis são dos imóveis AAA, confirmando aquilo que eu te falei, ou seja, isso compensa a vacância, mas não tira o fato de ser algo preocupante. E aqui a receita por região. Baixa, confundi, galera. Falei que a maior parte vinha do Rio de Janeiro, mas na verdade a maior parte vem de São Paulo, tá? 78% da receita vem de São Paulo e 21% vem do Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo é responsável por a maior parte dos resultados desse fundo imobiliário. E aqui a receita por setor, ou seja, cada inquilino ali desse fundo imobiliário, né? Então, por exemplo, nas lojas corporativas tem escritório de loja de imóveis, escritório de loja e escritório de investimentos, enfim, tem diversos tipos de inquilinos dentro dos imóveis que estão alugados e que é uma classificação por setor, por inquilino, beleza? Aqui é a composição da vacância, que eu já mostrei para vocês, né? O índice de reajuste, isso aqui é bem legal. Ó, você consegue ver que 75% dos aluguéis desse fundo imobiliário são reajustados pelo IGPM. E a gente viu que o IGPM chegou a bater quase 20% recentemente, né? Ou seja, isso é muito bom para os fundos imobiliários. É ruim para o inquilino, que paga mais caro no aluguel, porém para o fundo imobiliário é muito bom, que joga o preço do aluguel lá para cima. Beleza? E aqui o cronograma dos vencimentos. A gente consegue ver que metade aí vence para mais de 2025. Isso aqui é muito bom, tá? Ou seja, o vencimento dos contratos.
Ou seja, grande parte é para o longo prazo e isso traz uma tranquilidade bem boa para esse fundo imobiliário, ainda mais nesse momento de crise, beleza? Descendo mais um pouco, tem um resuminho sobre o fundo imobiliário, né, que é a última página. Então, área bruta locável, número de contratos de locação, número de empreendimentos, tudo mais, beleza? E aqui, indo agora numa planilha que a gente consegue ter acesso também pelo site do fundo imobiliário, tem mais algumas informações bem legais, beleza? Então, vamos aqui primeiro no... Deixa eu ir pro lado aqui. Então, essa aqui é a primeira página, que a gente consegue... Aqui a gente tem uma DRE, digamos assim, né, um balanço contábil para você ver mês a mês como está funcionando o fundo imobiliário. Não vou analisar isso aqui a fundo porque vai tomar muito tempo do vídeo, tá? Mas eu quero mostrar umas coisas bem legais, ó, como, por exemplo, as dívidas desse fundo imobiliário. Olha só. Então, por exemplo, a aquisição do imóvel Eldorado. A gente consegue ver que o prazo dessa dívida é de 10 anos, muito bom, e a taxa é ATR mais 8,5% ao ano. Não é uma taxa muito cara, tá? Agora aqui embaixo, esse aqui, por exemplo, ó, já é uma taxa do IGPM mais 8,5% ao ano, 8,25% ao ano. Ou seja, isso aqui passa tranquilamente de 25%. Isso aqui já é preocupante. Mas uma coisa boa das dívidas desse fundo imobiliário, se você pegar aqui, é que grande parte é acima de 10 anos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 dívidas acima de 10 anos e as outras também tudo acima de 5 anos praticamente. Ou seja, isso traz um conforto para esse fundo imobiliário, tá? Uma dívida de longo prazo é uma dívida muito boa, é uma dívida assim que traz tranquilidade, beleza? Aqui a gente vê uma evolução do LTV, né? Quanto que esse fundo imobiliário está conseguindo converter com seus investimentos e tudo mais. Aqui tem mais uma DRE, mais uma DRE. Aqui um balanço contábil para você estar analisando quanto que ele está gastando com dívida, quanto que ele tem de despesa, quanto que ele está gastando com taxa administrativa, quanto que ele tem em aplicação financeira. Isso aqui é bem legal para você estar olhando depois. E aqui tem uma informaçãozinha legal, ó, a base de cotistas do fundo imobiliário, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Muita gente não dá importância para isso, mas um aumento de pessoas jurídicas investindo nesse fundo imobiliário, como tem aqui, isso aqui é muito bom, tá? Mostra que os fundos estão gostando desse fundo imobiliário também e isso traz muita liquidez. Quando os tubarões vêm investindo no fundo imobiliário, isso é muito bom. E também as pessoas físicas aumentaram muito. Olha só, se a gente pega 2011, olha a comparação de 2011 para 2020. A quantidade de investidores novos que entraram tanto na Bolsa de Valores quanto nesse fundo imobiliário, né? Isso aqui é bem legal. E aqui você consegue ver o pagamento de dividendos, mês a mês aqui desse fundo imobiliário. Então, por exemplo, ó, no dia 11 de março pagou 50 centavos, no dia 11 de abril, então você consegue ver a data do pagamento dos dividendos, a gente consegue ver que esse fundo imobiliário tende a pagar sempre no dia 11 de cada mês, tá? E você consegue ver uma receita aí praticamente mês a mês, uma comparaçãozinha, tá? Então sempre que você for analisar um fundo imobiliário, analise todas essas informações, tá? Você consegue ver que tem bastante informação disponível na internet, tanto no Funds Explorer, tanto no Status Invest, como também no próprio site desse fundo imobiliário, tá? Seguinte, qual que é a minha posição sobre esse fundo imobiliário? Gosto bastante dele, é um dos melhores no setor de lajes corporativas, no segmento de lajes corporativas, e está com preço bem atrativo na minha opinião, tá? Tem fundos melhores, como por exemplo o KNR11, acho melhor do que esse, acho a LZR11, que tem metade aí corporativo, metade galpão logístico, também melhor do que esse, porém o BRCR11 tá com preço atrativo, tá com ótimo custo-benefício, tá? Não adianta você pegar o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores nesse segmento e pagar super caro por ele. Isso acaba se tornando um péssimo investimento. O ideal é que você pegue um bom fundo imobiliário por um preço ainda melhor, beleza? E na minha opinião, o BRCR11 pode sim ser um bom investimento nesse momento, mas esse vídeo não é uma recomendação, tá? É só uma base de estudo para você tomar suas próprias decisões. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até o próximo!